Sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Matuto Corporativo. Nesse episódio, vamos falar sobre o capítulo 16. O capítulo se chama Orçamento Me Engana Que Eu Gosto. E para falar desse assunto, eu trouxe uma pessoa que sabe muito de orçamento, muito de planejamento, muito de budget, tem uma experiência muito grande. Seu amigo Carlos Borges. Muito obrigado por aceitar o convite. Deixa eu só comentar. O Carlos, ele é sócio fundador da KRL Consultoria. Esse é o teu cargo, esse é muito bom, muito legal, mas eu quero saber, que eu não quero conversar com o cargo, eu quero conversar com a pessoa. Quem é o Borges? Bom, quem é o Borges, né? Eu sou um paulistano nato, nasci na Avenida Paulista, tenho 58 anos, casado, 3 filhos, uma filha e 2 filhos e 3 lindas netas, né? Comecei a minha carreira profissional muito cedo, com 14 anos, né? E me apaixonei pelo mercado financeiro. Então, atuei praticamente durante 30 anos no mercado financeiro. E nesse período eu tive a felicidade de passar por 6 empresas, sendo que 2 dessas empresas eu participei do startup, 2 seguradoras americanas aqui no Brasil, né? Hoje isso é algo comum, mas você olhando lá para trás, isso em 1998 era uma raridade. Então foi um momento ímpar profissional, né? Legal. Bom, vamos começar porque assim, vocês que vão ler o livro, espero que já leram. Se não leu ainda, link na descrição para comprar o livro, não percam. O Matuto, ele fala nesse capítulo sobre, ele traz às vezes um pouco que existe nas empresas, o exagero na negociação a ponto de você até chegar a enganar o próprio sócio, o conselho, os parceiros, né? Se exagera um pouco. Então a gente vai desmiuçar um pouco esse tema e eu quero a tua visão sobre o que o Matuto traz ali no livro. E eu quero começar esse bate-papo com uma frase que você escreveu no teu texto que eu gostei muito, eu vou até ler para não errar, tá? Resultados devem ser construídos, não tentar de todas as formas criá-los. Me explica melhor isso. Na minha visão e nessa experiência de vários anos, né, trabalhando na parte orçamentária, planejamento, como CFO, eu não tenho dúvidas que o planejamento orçamentário ele é fundamental para qualquer empresa, né? Isso não resta a menor Estamos de acordo. Porém, esse modelo, essa metodologia tradicional que nós temos de elaborar um orçamento agressivo que num curtíssimo prazo você já tem que rever todas as metas, é um modelo já superado, né? Então, eu vejo que antes de você estabelecer metas ambiciosas, você tem que entender dentro da sua estrutura, do seu time, o quanto você está preparado para alcançar essas metas ambiciosas, né? Porque um orçamento que você tenha que fazer um reforecast a cada mês, ele perde até credibilidade, né? Então, Mas você acha que, assim, quando a pessoa coloca um orçamento ou faz um orçamento muito alto, é por excesso de ambição? Vai falar, pô, não, eu vou chegar em tal lugar, mas nem olho se eu estou preparado ou não. Eu quero chegar aqui porque sim. Ou pode ser também porque eu não conheço exatamente o time que eu tenho, as capacidades e as competências que eu tenho. Eu acho que eu sou muito melhor do que eu sou realmente. E aí eu coloco lá em cima e o dia a dia me mostra que eu não sou tudo isso. Você acha que pode acontecer esses casos? sim, pode acontecer. Agora, você tem 3 aspectos aí que são o fiel da balança para um orçamento agressivo, Vai falar. e muitas vezes em patamares que são difíceis de alcançar, né?
Primeiro, a remuneração do capital do acionista, né? Uhum. Então, hoje, no mercado onde você tem uma taxa de juros muito agressiva, né? Então, faz todo sentido para o acionista que ele remunere o capital dele investido acima do que se paga o mercado. Então, ele está assumindo um risco do negócio Uhum. dele, então ele procura um retorno sobre o capital maior do que o mercado está proporcionando. Então, se você tem uma economia onde a taxa de juros é muito alta, você vai ter uma remuneração, um patamar elevado do seu capital, né? Então, isso faz com que os executivos, eh, muitas vezes, com muita ambição, olhando primeiramente não só para o crescimento da empresa, mas também para o seu bônus, né? Se comprometa com metas ambiciosas que às vezes é impossível de se alcançar, porque ou a empresa não está preparada, ou a estrutura organizacional ainda depende de uma maturidade, um amadurecimento, uma tecnologia, né? Então, esses são fatores que acaba trazendo aí surpresas no meio dessa trajetória que dificulta o cumprimento do orçamento, né? Tá. Porque nesse caso, exagerar, pesar muito a mão, pode ter impactos muito negativos para a organização. Além da perda de credibilidade, de, poxa vida, todo mês eu tenho que fazer reforço, mudar e justificar, ou justificar-se o tempo todo, né? Você colocar um objetivo inatingível para a organização é terrível, não? É terrível e isso causa uma frustração nos acionistas, né? Porque você cria uma expectativa com o time, você cria uma expectativa com os acionistas de algo que a empresa ainda não está preparado para alcançar, né? E para os colaboradores? Para os colaboradores é terrível. Por quê? Porque as pessoas elas têm, e que é natural e louvável, né, dois tipos de ambições: a ambição financeira e o crescimento profissional. Então, é meio frustrante, principalmente quando se fala muito dentro das empresas na questão da meritocracia, né, chegar no final do ano e você não cumpriu as metas que foram estabelecidas, até porque não por uma falta de competência ou de comprometimento, mas que era uma meta que a empresa e o mercado que ela focou não estava preparado naquele momento para alcançar É, esses tem números. um ponto no texto do Matuto, nesse capítulo, que me traz uma reflexão que é a seguinte. Puxa vida, eu acho que negociar a meta, negociar o orçamento, os budgets, eu acho que é saudável, faz parte, né, do corporativo, tudo bem. Mas quando é em excesso, como o texto mostra, algumas artimanhas ali e tal, aonde está o limite? Até onde é negociação e a partir dali já é enganar o sócio, enganar o conselho, enganar. Tem que ter um limite ali. Onde você acha que está esse limite? A negociação ela é sempre louvável, né? E principalmente quando todo mundo está engajado no mesmo objetivo, né? O limite é quando existe uma expectativa por parte dos acionistas, uma expectativa oculta de atingir uma meta que não é factível naquele momento. Então, isso acaba criando uma expectativa e, ao mesmo tempo, para não, eu diria, não frustrar as expectativas
dos executivos e na maioria das vezes dos próprios sócios, tanto a sua diretoria quanto os colaboradores, acaba aceitando, concordando, mas sem comprometimento. E aí, É algo então que não falta pode... coragem para bater o pé e falar, olha, você está pedindo É não. impossível, é impossível. Ou nós ainda não estamos preparados para dar esse O salto. que falta aí? Coragem? Ou consciência por parte, porque assim, por mais que você tenha coragem de bater o pé, Eu não diria, empresário executivo que fala, eu não diria, tem que ser assim e pronto, acabou. eu não diria que falta coragem. Hoje, no mundo corporativo, as prioridades se sobrepõem a cada uma hora, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que são estabelecidos metas semanais. Então, a coisa é muito focada hoje, mesmo a área de back-office, ela se criou uma cultura muito focada para negócios, né? Então, as metas, elas vão se atualizando semanalmente. Então, Quer dizer, eu tenho um exemplo de como impacta negativamente um planejamento ou um orçamento muito agressivo ou excessivamente agressivo de crescimento, como impacta negativamente nos parceiros e no mercado. Eu trabalhava na Espanha, eu morei 15 anos na Espanha, eu trabalhava lá em uma empresa que tinha um relacionamento com uma grande multinacional do setor da tecnologia. Perfeito. Não tem, o nome tem 3 letras, começa com I e termina com M, não vou dizer qual é. E essa empresa era teve uma época que ela estava com uma agressividade comercial tão grande que, olha só, as segundas-feiras, assim, ela passou a não ter fechamento trimestral, fazer fechamentos mensal e depois semanal. Na verdade, o fechamento continuava sendo mensal, mas toda semana tinha-se que cumprir cargas de pedidos no sistema, e aí o pessoal ia acompanhando e tal, e tinha compromissos semanais. Perfeito. Tá? Bem, essa empresa, às segundas-feiras, ela fazia reunião no país com a equipe de vendas para ver como estavam indo as vendas e revisar pipeline, forecast e tal. Às terças, era reunião regional, sul da Europa. Às quartas, era reunião global. E às sextas tinha a carga no sistema que eles ficavam monitorando o que entrava no sistema não. Eu falei, pô, quanto vocês vendem? Quanto vocês trabalham? Porque o dia inteiro pesando o porquinho para ver se ele... Só que se você não sair para comprar ração, se você não sair para... Ele não vai crescer, ele não vai engordar, cara. Esse é um ponto. Mas olha que absurdo chegou. O seguinte, eu estava trabalhando há 8 meses em um projeto, em uma operação com um cliente, um ciclo de vendas longo, uma operação grande, de infraestrutura de tecnologia, de equipamentos e tal. Tinha um distribuidor envolvido que entrou e participou da operação emprestando uma máquina grande. A máquina, para você ter uma ideia, custava 800 mil euros para o cliente fazer um teste. Não, uma máquina barata. O cliente ia comprar várias dessas máquinas, ele precisava de uma para testar. Esse distribuidor emprestou uma máquina, colocou um técnico para fazer uma POC, fizemos o teste, funcionou, blá, 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 fechamos. Quando o cliente deu o ok, ele me mandou o pedido, eu era o integrador, fechamos, ele mandou o pedido, eu processei imediatamente o pedido no distribuidor e ele tinha que fazer o pedido pro fabricante. Coincidiu que esse pedido era numa quinta-feira, numa quinta-feira e sexta-feira, não, foi numa quarta-feira, eu fiz o pedido, quinta-feira foi feriado e na sexta-feira ele me ligou, falou, preciso do pedido já porque sexta-feira a gente tem que carregar no sistema. Eu falei, já fiz o pedido para o distribuidor. Ele ligou no distribuidor e a pessoa que atendia a nossa empresa tinha emendado o feriado, perfeitamente normal. Ele me ligou e disse, Márcio, preciso que você cancele o pedido nesse distribuidor e faça
a outro distribuidor, porque tem que entrar esse pedido hoje aqui. Eu falei, eu não vou fazer isso. Esse cara emprestou uma máquina, colocou um técnico, ele está comigo na operação há 8 meses. Ele colocou uma máquina de 800 mil euros, que ele abriu, portanto ele não pode vender. Ele trabalhou 8 meses. Cara, eu entendo que se é um fechamento de ano fiscal, uma multinacional, isso é importante, você sabe muito bem disso. Se é um fechamento de trimestre, tá bom, pode... Pô, se você não cumprir os seus números, as ações, tá bom, ok. Mas, cara, era segunda semana do mês, do segundo mês do trimestre, sabe? Na metade do mês, na metade do... Nada importante. Não entra na sexta, entra na segunda. Ele volta e a gente processa. Não, tem que entrar hoje porque eu assumi meu compromisso com o meu chefe. Pede pro teu chefe me ligar, mas eu não vou trocar. Porque senão, essa pressão desse orçamento extremamente agressivo faz com que ele me pediu para eu dar uma bola nas costas do cara que está trabalhando comigo na oportunidade, na operação, que investiu tempo, esforço, recursos, equipamentos. Se eu faço isso, eu destruo a confiança desse canal, desses parceiros. Amanhã, quando eu pedir ajuda, ele vai falar, vai, pede para tua tia, né? Para tua avó, para quem você quiser, eu não te ajudo. Então, essa pressão excessiva sobre um orçamento que às vezes é muito agressivo, faz com que você destrua a confiança no teu canal de distribuição, nos teus parceiros de negócio, dependendo do modelo que seja, e inclusive internamente, porque as pessoas ficam malucas. Isso é muito grave, na minha opinião. Porque, como eu falei, eu posso entender a pressão no final de ano fiscal, mas no meio do mês, cara, não pede para eu dar bola nas costas do meu parceiro. Exatamente. E as pessoas fazem isso por conta de um crescimento muito agressivo e depois um controle, o que você falou, é semanal, Concordo plenamente com você. Não é cenário de terra arrasada, né? Você tem um planejamento, você tem as suas metas, mas você tem que dar o tempo para as pessoas realizarem, né? E você tem que investir nas suas parcerias, porque eles são os pilares de sustentação para o seu crescimento. Então eu não... É absurdo, eu vejo algumas empresas no mercado financeiro que em 2 anos, 3 anos consegue dobrar de crescimento e depois vai passar 10 anos arrumando problemas que levou para casa. 10 anos. Exato. Assim, essa ganância excessiva, às vezes, faz com que você construa um negócio que não é saudável ou não é sustentável ao longo do tempo, porque ele tem um monte de arestas, de gaps, de buracos, que aí você cresce e aquilo se desmorona porque não está sedimentado. E com isso, eu acho que sim, temos que crescer, eu acho importante crescer, mas tem que ter esse bom senso e esse limite, e nem sempre se tem. Exatamente. Não, o crescimento para qualquer empresa, ele é a vida da empresa, né? A empresa só tem sentido com o crescimento, criando as condições para o ambiente que está em torno dela, proporcionando e criando condições para os colaboradores, aquilo que eu mencionei, né? As pessoas têm desejos, né? Sejam desejos financeiros, desejo de crescimento profissional. Então, a empresa ela tem que ter um processo constante e crescimento sustentável. Mas esse crescimento não pode ser a qualquer custo. Não pode ser a qualquer custo. Não pode ser a qualquer custo e a conta não fecha. Em algum momento isso volta, né? Os efeitos negativos dessa conduta por muito tempo acaba voltando contra a própria empresa. Eu vivi foram 2 episódios marcantes na minha carreira profissional. Um deles foi um startup de uma seguradora americana que eu participei, né?
E eles trouxeram uma novidade para o Brasil, que era o mercado de afinidade. Então, já chegaram com 2 grandes players do mercado brasileiro como clientes e nós começamos o trabalho. Em 6 meses, nós vendemos 1 milhão de seguros individuais, seguro de vida com uma cobertura adicional, no valor de R$ 1,99. Só que você criava uma carteira. Eu era o CFO, o Country Manager, nós fomos convidados para ir em Chicago, recebemos um prêmio e tudo mais. E a empresa crescendo, né? Crescendo. E nós já, em 2, 3 anos de empresa, nós éramos em 350 colaboradores, diretoria e funcionários, enfim. E por uma decisão da matriz, eles resolveram que a operação do Brasil era uma referência para o mercado brasileiro, principalmente se falando de afinidade, o mercado de trabalho passava por uma crise e simplesmente nos Estados Unidos, por uma decisão lá dos executivos, eles chegaram à decisão que a operação do Brasil, Argentina e Chile era tão pequena que eles iam fechar a Argentina e Chile, que eram 2 operações deficitárias, mas que não fazia sentido manter um staff de 6 pessoas nos Estados Unidos para cuidar do Brasil, né? E aí eu lembro que o meu chefe americano veio, a gente foi almoçar, normalmente ele chegava numa terça, chegou numa segunda, e no almoço a gente pensou que íamos ganhar até um prêmio, falar, olha, vocês vão ter um bônus antecipado. Ele falou, olha, nós resolvemos que nós vamos fechar a empresa com 500 pessoas. E nós tínhamos ido para o mercado, contratado executivos, tirado executivos de outras empresas, tal. O cara, mas por que você vai fechar? Não, exatamente isso que eu comentei. Não, nós resolvemos que a operação da Argentina e do Chile é deficitária e que nós não vamos manter uma estrutura nos Estados Unidos de 6 pessoas para uma operação pequena no Brasil, que para nós era uma grande operação, né? E aí, de lá nós saímos, fomos para uma sala de reunião num hotel. Ele falou, não, gostaria que você me desenhasse aqui quanto tempo a gente consegue resolver essa situação. Encerrar a operação. Demitir todo mundo. Eu fui lá na lousa, coloquei 5. Ele falou, o quê? 5 meses? Eu falei, 5 anos. No Brasil não estão 5 anos. Ele falou, mas por quê? Eu falei, olha, aqui não é assim que funciona, né? Nós temos uma legislação trabalhista difícil, né? Hoje nós temos 500 funcionários. Se nós fizermos um trabalho da forma que vocês estão querendo em 5 meses resolver tudo, vocês vão ter que colocar 50 vezes o que vocês já colocaram de capital aqui só para pagar a indenização. Aqueles 6 executivos que você quer, aqueles 6 staff que você quer economizar nos Estados Unidos, você vai gastar aqui o dobro ou o triplo de advogados. E aí eles chamaram um grande escritório de advocacia, os advogados falaram, não, tá certo, tal, mas assim, o processo demorou 4 anos, não foram 5, mas demorou 4 anos, e foi bacana que a gente conseguiu fazer um processo para todo um PDV, para todos os colaboradores, todo mundo saiu, se recolocou. Na época a gente já conseguiu negociar um plano de saúde, enfim. Então foram 500 pessoas que saíram e a empresa não teve uma reclamação trabalhista, né? Porque as pessoas foram tratadas com respeito, da forma digna que tem que ser feita, né? E hoje, se passaram 20 anos, todo mundo procura o mercado de afinidade, né? Então você vê a oportunidade, né? Como é. Sim, esse é um ponto que nós tratamos no capítulo 9, onde a gente fala da responsabilidade da empresa além dos muros. Essa responsabilidade é olhar essas pessoas, a gente trouxe para cá, a gente tem que fazer algo
bem pensado, estruturado. Simplesmente a gente não pode dar o pé nada. E mesmo pagando o que diz a lei, não se trata só Não disso. se trata só disso. Mas legal. E aí você falou que tinha dois. Esse é um exemplo. E o segundo, O segundo exemplo foi o que você consta citou no eu citei no livro, né? capítulo, né? Arrogância empresarial. Arrogância empresarial, né? É, também foi uma experiência com os americanos, mas chegaram aqui simplesmente porque, pelo inglês, acharam que resolveria tudo, né? Todo mundo tupiniquim, nós vamos resolver tudo. E foi interessante porque o mercado era um mercado segurador. Naquela época, o mercado segurador ele já mostrava uma trajetória pujante, né? O mercado segurador, ele, nos últimos 10 anos, ele cresce 2 dígitos todo ano, né? Então já mostrava o potencial. E era um mercado que tinha 70, 80 empresas brasileiras, né, atuando no mercado. E o CEO para a América Latina chegou na primeira reunião e falou: olha, eu quero um crescimento de 20% ao ano, né? E eu até cito algum exemplo: você crescer 20% em cima de 10 é uma coisa, 20% em cima de 500, 200, 300 já pesa um pouco. agressivo, né? E, e aí você tem uma situação da falta de planejamento, né? É você estabelecer um budget, um orçamento, mas você não analisar o mercado interno, com quem você vai competir, qual o canal de distribuição que você tem, que time que você vai montar, né? Então, isso mostrou que você simplesmente injetar capital, vir com know-how lá de fora e ser agressivo no orçamento, isso não é sinônimo de sucesso. Tanto que essa empresa até hoje navega na parte de baixo do ranking, né? Então, depois de 20 anos, não foi você estabelecendo metas agressivas, trazendo pessoas, mas sem treinamento, conhecendo o mercado que você ia atuar, que você vai conseguir os resultados de qualquer forma, né? Aí você me fez pensar com este exemplo o seguinte: efetivamente você cita no livro, reforço. Se não leu, link na descrição. Tem um ponto aqui que é: eu peço para crescer 20, 15, 30 ou 10, não importa a quantidade, mas eu peço, mas não coloco as condições adequadas para. Então, é fácil pedir, você tem que crescer, e se você não conseguir crescer, eu não dou as condições, você não cresceu, eu te penalizo. Perfeito. Porque você é um inútil porque não cresceu 20%. Você não me deu as condições adequadas. Isso, em teoria, deveria se conversar antes. Mas ainda hoje as empresas cometem esse tipo de erro. Ainda hoje as empresas cometem esse tipo de erro. É um absurdo ainda você ver que algumas empresas, principalmente no mercado financeiro, né? Você vê algumas empresas que ela baseia o crescimento dela numa performance e aonde ela pode pegar um share, né? Então o planejamento dela nasce, olha, o mercado cresceu tanto, então existe tantos competidores e se a gente conseguir pegar desse share meio, 2%, nós conseguimos ter o crescimento que a gente quer. Mas você se preparou para isso? A tua estrutura está preparada, o teu time, você precisa de tecnologia, de investimento. Que análise que você fez? Quer dizer, em 3 meses você enxergou que se tem ali um produto, um segmento que vem num crescimento constante e que entrega um bom resultado, você vai ali e vai simplesmente conquistar um pedaço daquele segmento ou daquele resultado, né? Então, isso é um grande erro.
Eu queria agora aproveitar e que você compartilhe comigo e com as pessoas que estão nos assistindo o seguinte: você tem uma empresa que tem um modelo de negócio que eu considero bastante moderno e bastante interessante, que é um ecossistema de parceiros aglutinados sob um um guarda-chuva que você lidera. Eu acho isso muito inteligente, porque às vezes assim, você consegue dar um serviço 360 graus, atender os teus clientes em diferentes setores, mas ninguém sabe tudo de tudo. Então você busca os especialistas e aglutina eles. Só que também tem um grande desafio. Esses parceiros que você aglutinou e de cara, assim, para o mercado, para os teus clientes, é uma única empresa. Por trás tem ali. Só vocês enxergam isso mas assim, são parceiros que estão interconectados, só que cada um tem a sua ambição, tem o seu momento de vida, de negócio, de crescimento, aquilo que você falou no começo, aquele desejo de querer crescer, e um quer crescer um pouco mais, um pouco menos. Como é fazer o orçamento de vocês? É, é bem interessante, mas é muito simples. É interessante, mas muito simples. Como é que nasceu tudo isso, né? E você olhando para esse ecossistema de fora, você definiu muito bem, né? É, a ideia nasceu do seguinte: existe uma necessidade no mercado, né? Então, vamos buscar profissionais que conheça cada parte desse combo, dessa esteira, né? E que ainda esteja engajado em desafios, enfim, né? Uhum. E aí é um modelo muito interessante de compartilhar, porque o grande desafio no início que nós tivemos foi como é que você inicia com um time experiente e traz um time jovem, né? E você vai fazer essa troca, esse equilíbrio, essa troca entre esses dois times. Primeiro a gente criou em todos os dias, em todas as oportunidades, a gente comentava que conhecimento só faz sentido se ele for compartilhado. Então, se você, na tua trajetória, não importa se você chegou no mais alto ponto da pirâmide, você tem que ouvir o seu estagiário, você tem que ouvir aquela pessoa que está começando agora, porque ela pode estar enxergando alguma coisa que você não está vendo. Então, a gente começou com esse trabalho de o conhecimento ele só faz sentido se ele for compartilhado. Um outro desafio interno que nós trabalhamos muito bem foi, olha, vamos criar uma situação de partners real. Então, para cada cliente que nós trouxermos, além do fixo, vocês vão ter uma participação em cada cliente. Porque nós queremos... Independentemente de que se foi quem trouxe, e independentemente de quem Trouxe. atua, porque nem todas Não, as partes atuam. quem atua. Ah, tá. Quem atua. Mas aí a gente criou uma coisa muito interessante. Por quê? Primeiro, quem atua diretamente, ele tem um comprometimento, ele sabe que aquele cliente é dele. E ele tem a certeza e a missão de todo dia ter a melhor entrega. O segundo ponto, a gente criou um modelo de pilares internos, né? Então, aonde aquele que estava aqui do lado, aquele colaborador, ele também estava olhando para esse cliente, porque a gente começou a disseminar uma cultura de que, ó, neste cliente, nós estamos começando aqui, nós vamos conquistar esse cliente, mas esse cliente tem mais 8 oportunidades e daqui a pouco você também está nesse cliente. Então, aquela colaboração dentro da esteira, não se cria uma competição interna, ao contrário. Ó, eu vou estar aqui te dando todo o suporte, porque eu tenho certeza que daqui a pouco eu também estou dentro desse cliente. Né? Então, um modelo
bem Tá. interessante. Não, legal. Parece interessante e inteligente, mas e o orçamento para fazer? Por quanto a gente vai crescer o ano que vem? Como vocês fazem isso? O nosso orçamento, por isso que eu comentei contigo, ele é um orçamento simples. Como nós temos os pilares, a gente procura não contaminar, né? Então a gente é, é, não tem um orçamento global. Olha, a Por pilar. empresa Quero crescer tanto nesse, é por tanto nesse, pilar. tanto. Então a gente sabe o seguinte, o que que nós avaliamos? Olha, esse pilar do ano anterior para esse ano, ele cresceu 40%. Então agora, não adianta eu pedir que ele cresça mais 40, eu preciso que ele cresça 15 ou 20 e nós temos que investir em estrutura e tecnologia para no próximo ano ele crescer 30. Olha, agora esse daqui, ele cresceu 10, mas agora com a estrutura que ele tem, ele já tem uma condição de crescer 30, 35. Tem uma coisa que foge um pouquinho do capítulo, mas está relacionado de alguma maneira, pensando em crescimentos. No corporativo tem uma lógica um pouco perversa de penalizar quem faz bem o trabalho. Vou explicar. Que é o seguinte, área de vendas. O vendedor cresceu 20% um ano. Como o budget, o target do ano seguinte é baseado no realizado do ano passado, vai crescer sobre o que você fez no ano passado. Perfeito. O cara que não fez, ou chegou perto, ou cresceu um pouco menos, ele vai crescer menos no ano que vem. Ele vai ter que crescer menos porque é sobre o realizado. Ou seja, quem fez um excelente trabalho vai ter que crescer mais. E no final, ao invés de você premiar, mas eu já premiei, eu paguei um bônus maior. Tá, tudo bem, o ano passado. Esse ano, talvez o crescimento que você esteja colocando é penalizar, porque você falou, pô, a gente já cresceu 40, não dá para pedir outro 40, o mercado é outro, agora é uma base maior, eu tenho que talvez crescer um pouco mais. Essa lógica de crescer sobre o realizado, que faz sentido para mim, mas ela tem que ser muito bem estudada e olhada e quase personalizada quando a gente fala de pessoas. Falando de organização, tudo bem, eu posso te imaginar, mas depois eu deveria descer isso, Isso. Eu personalizar isso. eu sempre, na verdade, em todas as empresas que eu passei, eu sempre defendi esse modelo, que é o modelo de você personalizar, você criar PNLs internos, por uma segmentação onde você consegue desenhar um ecossistema. Eu tenho aqui uma área de back-office, por exemplo, vou te dar um exemplo, uma área, um RH ou uma área atuarial que ela vai dar o suporte para todos os pilares, mas eu vou tratar os pilares de uma forma distinta, até para que não contamine, não desmotive aquele que está produzindo. Porque senão a pessoa cresceu o ano passado muito bem, esse ano ela tem que crescer sobre o realizado, ela cresce muito mais, e no final você acaba, com o tempo, penalizando quem fez um bom Você trabalho. penaliza quem fez o trabalho. É uma lógica perversa. Exatamente. Então, mas esse sempre foi um modelo que eu trabalhei pelas empresas que eu passei, né? A gente conseguia identificar exatamente, olha, esse pilar aqui, você fazendo essa segregação e olhando, ó, por que não cresceu, mas não deixando de premiar aquele que vem fazendo um belo trabalho, e quando você coloca lá no crescimento geral e não cumpriu, todo mundo é penalizado. Eu tive um líder que ele fazia o seguinte, ou na verdade ele era um chefe, mas tinha uma coisa que ele fazia bem, ele era muito comercial, mas tinha uma coisa que ele fazia muito bem, eu aprendi muito com esse cara. Eu aprendi muito como fazer algumas coisas e como não fazer outras, mas a gente sempre aprende. Esse é um bom aprendizado, né? Exato. Mas uma das coisas que ele fazia quando eu era um diretor comercial, ele era um diretor comercial do sul da Europa, e ele fazia o seguinte, ele falava, cara, quem bater meta vai crescer um X% sobre o que fez, e quem não bateu vai crescer
X% sobre o que mais fez. Ah, você não fez? Teu crescimento no final vai ser maior. Você não fez. Justamente para tentar equilibrar, mas ele não baixava de quem tinha feito, mas aumentava bastante quem não tinha. E ia aumentando o gap, até o ponto de essa empresa, alguém na área de vendas não passava de 2 anos sem bater meta. Isso. Ou, em algum caso, não passava de 1 ano, tá? E chegou um momento que era semestral. Eu cheguei a ver diretores comerciais de outros países, nas reuniões que a gente tinha regionais, que não passava do semestre sem bater meta. Uma loucura. Então, mas o que acontece? Esse é um modelo estressante, porque você tem um turnover, você imagina esse pessoal. Então é uma troca constante, né? Porque você imagina um vendedor que ele superou 20% ou 10% da meta dele e o outro que ficou 15% abaixo da meta dele. Como é que ele vai, se ele não conseguir, como é que ele vai chegar? Aí você tem aquele momento de pressão, estresse que contamina, né? E depois você vai fazendo essa troca. É um modelo estressante. Voltando aqui a esse modelo de fazer orçamentos com sócios e tal. Quais são, na sua opinião, os valores fundamentais que é necessário para ter uma sociedade nesse momento de sentar juntos e definir o orçamento do próximo ano, o planejamento do próximo ano, o crescimento e tal? Quais são os valores fundamentais? Olha, eu vejo assim dois valores que são primordiais. Um deles é quais são as alternativas? Quais são as alternativas que nós temos? Né? Então, olha, esse mercado que nós atuamos hoje, ele permite um crescimento de X%. O que nós podemos fazer de diferente, né? Nós temos que mudar o nosso modelo, o que nós temos que oferecer. Então, quais são as alternativas que nós temos, né? E o outro valor é o comprometimento. Como é que você, sem este valor, você não chega a lugar nenhum, né? Então, como é que você consegue ter o comprometimento do seu time que, olha, nós estamos trabalhando no melhor modelo, nós pensamos nas melhores alternativas, nós criamos um produto competitivo e nós vamos conseguir, né? Então, a consultoria lá é uma consultoria pequena, mas a gente trabalha dessa forma, sabendo assim, olha, nós vamos ser muito grande, mas para isso a gente tem aquele desafio inicial, aquele sofrimento, mas você vê que você tem um time comprometido, né? Como você consegue esse comprometimento do time? Olha, o comprometimento do time, ele é bem interessante, porque muitas vezes se imagina que o fator determinante é o financeiro. Não é o financeiro. Não é o financeiro. Talvez fosse na minha geração, Hoje talvez não é. tivesse um peso maior. Não era único, nunca foi único, mas tinha talvez um peso maior. Você atuar e você ter uma postura de transparência, de respeito, isso hoje para essa geração que vem vindo aí é uma coisa que tem muito valor, de você encontrar a pessoa, mesmo que ela entrou na empresa há uma semana, como é que você tá? Tudo bem? Você está gostando da empresa? Ou vem aqui, vamos tomar um café, o que você está achando? Tem alguma coisa que você quer opinar? Então, a questão da transparência, a questão do respeito, e eu vou um pouco além, mais do que isso, é você ter uma postura e se comportar exatamente com relação àquilo que você fala. E o que Que os americanos chamam de walk the talk. É isso aí. Que é, ó, eu falo
E eu ajo dessa de forma. acordo com aquilo que eu falei. Exato. Essa história de falar uma coisa e fazer outra já não cola. Exatamente. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso não. Tem um capítulo do livro que a gente fala sobre isso também, que é super importante. A gente, no início, a gente fala sobre isso porque isso é fundamental. Essa coerência, né? Podemos chamar assim, pô, eu peço uma coisa, mas eu faço isso também. E as pessoas querem ser valorizadas, né? Respeitada, ter o seu trabalho reconhecido. Olha, você fez uma diferença nesse teu trabalho. Nesse ponto que você falou aí do walk the talk, de como a gente tem que ser coerente, no capítulo tem uma frase do CEO que ele conta ali para o time dele como ele negociou o orçamento com o conselho, e aí ele baixa com uma gordurinha, porque falou, se você não fizer, mesmo assim eu não posso ter o mesmo, não posso arriscar, se você não fizer, eu vou fazer. E aí eu deixo que você também coloque uma gordurinha pro próximo, e no final o pessoal lá embaixo tem que crescer 15, o diretor comercial 11, para o CEO crescer 6. Se todo mundo conseguir crescer 15, o CEO vai cobrar um bônus gigantesco. E se o pessoal não conseguir fazer, ele vai ganhar do mesmo jeito. Só que tem uma frase que no livro, eu vou dar um spoiler a vocês, não se acostumem, mas deixa eu falar, bom, então eu vou fazer isso também, vou negociar dessa mesma forma com você e tal. Ele falou, não, que com eles eu posso, você comigo não, isso não conta. Aqui a gente só engana, e a frase que eu quero dizer é, a gente só engana a pessoa de fora. Entre a gente não se engana. Se você está enganando gente de fora e contando para a sua equipe que você faz isso, vão fazer. Esse é um grande erro, né? Não, a gente só pode se enganar o pessoal lá de fora. Entre a gente, não. Isso não existe. Você dá exemplo de que você está fazendo uma coisa que não é legal, ou pelo menos da forma que você está fazendo não é legal, você perde a confiança das pessoas, em algum momento vão fazer com você, não é? E principalmente se você está numa posição de líder, né? O líder ele tem que ser, ele é o exemplo, né? O líder é aquele cara que num determinado momento ele vai ser admirado, no outro odiado, porque ele tem que tomar decisões difíceis, né? E mais do que tudo, o líder diariamente ele tem que passar credibilidade. Se ele não passa credibilidade, meu amigo, ele não é líder e muito menos a equipe dele vai ter esse engajamento para seguir em frente ou se comprometer por aquilo que ele está se responsabilizando, entendeu? Esse é um ponto, é como aquele pai, né, que atravessa fora da faixa, que dirige falando no celular, passa no sinal vermelho e fala para o filho, você dirigir isso, você não pode fazer. Não tem jeito, ele vai fazer. E pior. Então, aqui, no capítulo, a gente vê que o Matuto observa e fala, cara, isso de se enganar, isso daqui é um teatro. É um teatro. Exato. É isso aí. E no final, acaba voltando contra, porque esse não é metáfora. Meu, super obrigado. Tem algum ponto que você queira falar que a gente não tocou? Que você queira aí, você trouxe as suas anotações super disciplinares? Diz que tá tranquilo. Acho que a gente acabou abrangendo tudo bem legal. O livro é um livro muito interessante. Eu acho que qualquer leitor vai trazer, vai assimilar algum episódio, alguma passagem da a vida, vai se identificar, né? Porque tem uma sabedoria alinhada ao tempo, né? Então, muito legal.
Feliz, super obrigado pelo teu Prazer. conhecimento, por compartilhar esse conhecimento com a gente, pelo seu tempo, vir aqui. Isso aqui não é fácil o dia a dia. A gente comentava aqui, pessoal, a gente comentava um pouco antes de começar o nosso bate-papo que a gente está gravando isso no início do ano, apenas 2 meses do ano, e já aconteceram mais coisas que talvez em 6 do ano passado. Tá uma loucura, então essa correria também faz com que Ansiedade. seja mais complicado aí você dispor de um tempo para vir aqui trocar esse bate-papo, essa ideia com a gente, mas agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você também, um livro também, você já teve a oportunidade de ler, e que isso, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, e quando a Priscila escreveu o livro, a ideia é que as pessoas leiam, se identifiquem, obviamente, mas que com esses nossos bate-papos aprendam alternativas para tentar evitar isso que acontece no livro. Exatamente. O livro ele te traz para uma realidade bem próxima, né? E é aquilo, né? Compartilhamento, experiência e conhecimento tem que ser compartilhado, né? É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Obrigado, viu, Valeu. pela oportunidade. Bom, pessoal, mais um episódio do podcast, mais um capítulo tratado. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que saiam melhor do que entraram, depois desses conhecimentos compartilhados e algumas ideias. E nos vemos no próximo. Até lá.